Olá, ouvinte, espectador do programa Gente que Fala, boa tarde, seja bem-vindo, 12:01, eu sou o Mauro Friesman, nós estamos no ar na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos acompanha também pelas redes sociais, Instagram, Facebook e no nosso canal no YouTube. Aí pelo YouTube, clique no sininho para receber as notificações de todas as nossas transmissões. Interaja a partir de agora com o programa. O WhatsApp é o número 973350038, mais uma vez, 973350038, e interaja também pelas redes sociais, Instagram e Facebook, marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Hoje é sexta-feira, de praxe por aqui, mais uma edição do Gente que Fala, em parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. E hoje os nossos convidados são do 1º Grupamento de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, o Major Marcos de Matos, nome de guerra, Major Matos, subcomandante do 1º Grupamento de Bombeiros. Seja bem-vindo, Major Matos. Tudo bem? Muito obrigado, boa tarde a todos. Também conosco o subtenente Marcelo Garcia Dias, nome de guerra, subtenente Dias, auxiliar do setor de logística do 1º Grupamento de Bombeiros. Tudo bem, subtenente Dias? Oi, boa tarde, tudo bem? Bom dia, tudo em ordem. Vamos falar um pouco aqui sobre o que é ser bombeiro, sobre o 1º Grupamento de Bombeiros da Polícia Militar de São Paulo. Afinal, todo menino quer ser bombeiro. É o personagem da vida real que mais se aproxima dos super-heróis da ficção. Salvar vidas, apagar fogo e garantir o bem-estar dos outros faz com que esses profissionais inspirem a admiração das crianças e dos adultos. Mas o trabalho no Corpo de Bombeiros não é nada simples, não. Uma pesquisa do IBOP elegeu, pelo 12º ano consecutivo, o Corpo de Bombeiros como a instituição com a maior confiabilidade do país. E o 1º Grupamento de Bombeiros de São Paulo completou, ou está completando, este ano de 2020, 140 anos de existência, de criação. Major Matos, primeiramente, antes da gente falar do 1º Grupamento, vamos repercutir essa questão do IBOP aqui, essa pesquisa. Por 12 anos seguidos, o Corpo de Bombeiros aparece como uma instituição com a maior confiabilidade do país. Como é que você avalia esse dado? Isso é o reflexo do serviço que a gente presta, sempre almejando ajudar as pessoas, né? Então, quando o bombeiro está sendo acionado, ele vai, independente do que quer que seja, com a intenção de ajudar. E isso faz com que a população veja até coisas que vão além do que a própria nosso dia a dia, né? Que você esperasse que uma pessoa pula num rio totalmente poluído para salvar outra pessoa que não conhece. Então, isso é o reflexo do reconhecimento que a população tem pela corporação. Sim, subtenente Dias, o mesmo parecer seu, a mesma observação dessa pesquisa do IBOP, 12 anos seguidos e o Corpo de Bombeiros aparece como a instituição com a maior confiabilidade no Brasil. Eu acredito que esteja, porque quem está aqui no bombeiro gosta do que faz e faz com vontade. Então, isso reflete na hora que tem esse feedback da população, né? Quando a gente faz um atendimento de qualidade, a gente é muito bem treinado, então isso aí reflete essa confiança da população em nós. Bom, como eu destaquei o 1º Grupamento de Bombeiros, ao qual vocês pertencem, completando esse ano 140 anos de criação, de existência, né? Como é que surge, Major Matos, o 1º Grupamento de Bombeiros? Então, o 1º Grupamento ele surgiu junto com a criação do Corpo de Bombeiros, né, em 10 de março de 1880. E os seus primeiros passos foram o 1º Grupamento de Incêndio e o 1º Grupamento de Busca e Salvamento, né? Então, eram duas frentes, o combate ao incêndio e o salvamento no geral. E, com o passar do tempo, viram-se que era necessário que esse corpo se unisse e transformaram no 1º Grupamento de Bombeiros, onde hoje nós fazemos as mesmas funções, só com uma nomenclatura única, né? E passaram por aqui grandes heróis, como o próprio
Coronel Caldas, né, que é uma das referências que nós temos no nosso grupamento e no Corpo de Bombeiros em si. Como é que você chegou no Corpo de Bombeiros? O que é que te levou o que é que te trouxe essa vontade de se tornar um bombeiro? Então, eu estou há 27 anos na corporação, na Polícia Militar. Quando veio a oportunidade de prestar o concurso de bombeiros, foi uma grande alegria para mim e para minha família, né? Porque, como você mesmo disse, todo mundo gosta, desde criança, pensa em ser bombeiro. Então, quando me veio essa oportunidade de prestar o concurso, eu não pensei duas vezes. Eu me inscrevi, prestei o concurso, fiz o curso e estou aqui há 20 anos no Corpo de Bombeiros, de serviço. Então, são 27 anos na instituição Polícia Militar, 7 anos na Polícia Militar, trabalhando no patrulhamento, foi isso? Como é que foi a sua primeira? E depois a passagem para o Corpo de Bombeiros. Exatamente. Com você também foi assim, Tenente Dias? Sim, desde criança eu já gostava do serviço. Eu morava perto de uma unidade, que é lá no Vila Lucinda, lá em Santo André. E também a oportunidade, eu estava saindo eu servi o tiro de guerra lá, em conversas com pessoas lá, eu me instruí de como fazer para fazer parte do bombeiro, fiz minha inscrição e entrei no dia 6 de junho de 1994. Mas já diretamente nos bombeiros? Ou você estava na instituição Polícia Militar em outra situação? Não, eu entrei direto no bombeiro. Eu fiz a base, né, que são os 6 primeiros meses, você faz instrução de policiamento, e aí, durante a escola, eu vim para o específico, eu fiz escola aqui no 1º GB, a minha parte específica de bombeiro foi feita aqui, e de 94 até 2002, quando eu fui sargento, e aí depois voltei para cá em 2005 e estou até hoje aqui. Como eu destaquei aqui no início da nossa conversa, que o bombeiro é o personagem da vida real que mais se aproxima dos super-heróis da ficção e que todo menino quer ser bombeiro, ou pelo menos se imagina trabalhando como um bombeiro. E você destacou, você salientou que lá em Santo André, você criança, perto ali de um grupamento, você já observava todo o trabalho que era feito. O que passava pela sua cabeça? Não, não dá para explicar, né? É emocionante de se ver uma viatura saindo, o atendimento, o barulho de sirene, a forma como se trabalha, isso aí deixa a pessoa admirada, né? E ver como que as pessoas se dedicam àquele serviço. E no seu caso, Major Matos, o que passava pela cabeça quando via o trabalho de um bombeiro ou uma viatura passando? A sirene te trazia alguma... O que era? O que te chamava a atenção? Não, para mim é como se eu já fizesse parte. Na minha família somos em 20 militares, né? Então eu já me inserido, estudei no colégio militar, então eu não me via fazendo outra coisa a não ser servir na Polícia Militar e de preferência no Corpo de Bombeiros, né? Porque com certeza o reconhecimento é muito grande. Eu vou até falar do meu tempo de menino, interessante. Eram duas sensações bastante opostas, né? Quando eu ouvia uma sirene de um carro de bombeiros, eu tinha medo dessa sirene, porque eu tinha medo do que pudesse estar acontecendo, né? Sabia que ali era um alerta de alguma coisa grave que estava acontecendo. Isso dava medo, mas quando eu via a viatura passando, aí havia aquele encantamento, né? Em relação a tudo que se via, a cor vermelha, né? E a situação do super-herói, né? Dos bombeiros passando, indo ao encontro, né? Do salvamento de alguém, né? Era muito interessante essa situação de sentimentos opostos, né? Não sei se vocês também passaram por isso. Como é que você avalia, Major? Isso não tem jeito. Acontece isso mesmo, né? Porque você ter a oportunidade de ajudar as pessoas é muito gratificante. Você poder estar naquela viatura que você mesmo comentou e estar tocando a sirene, indo lá, e a gente não pensa em outra coisa, a gente só quer chegar no local para poder ajudar quem está em apuro. Essa é a sensação, a vontade de chegar.
É. Agora, subtenente Dias, o que é que... A pergunta parece óbvia, né? Mas certamente não é, porque a gente vê quem está na rua, vê um salvamento num acidente, por exemplo, de trânsito, ou uma viatura com muitos bombeiros tentando apagar um incêndio, vê de um jeito, e vocês que estão lá estão encarando a situação de uma outra forma. O que é que faz um bombeiro? Parece óbvia essa pergunta. Ou o que um bombeiro não faz? É mais fácil falar o que não faz, né? A gente trabalha em várias frentes, né? Então, na parte de salvamento, numa orientação. Então, a gente tem bombeiro que trabalha fazendo uma orientação para que não aconteça acidentes. A gente tem os bombeiros educadores, tem o pessoal que trabalha em incêndio, resgate, ou busca em estrutura colapsada, a imensidão de serviços que se tem ajuda muito, inclusive, o bombeiro se dedicar a um tipo de ação, né? Então, assim, eu consigo me adaptar melhor a isso, eu faço melhor esse tipo de salvamento, esse tipo de serviço. Então, isso aí também faz com que o serviço seja apresentado da melhor forma possível. Apesar de que todos sabem fazer tudo, né? Na escola você tem essa gama toda, produto perigoso, ou com incêndio, salvamento. Major Matos, certamente uma coisa que o bombeiro faz é afastar os curiosos do local da ocorrência, né? Porque isso realmente é um desafio para vocês, né? Como é que é isso? Por que as pessoas são curiosas quando está acontecendo alguma coisa? Do ponto de vista de que alguém está passando por apuros e aquela pessoa precisa do atendimento de vocês. Por que as pessoas são curiosas nesse sentido? Mauro, vou até ser um pouco mais longo agora, não deveria, né? Mas vamos lá. A ocorrência ela começa até antes, tá? Lá no nosso centro de operações, quando você liga o 93, tá? Então, isso é muito importante que as pessoas tenham noção. O telefone 93 é um serviço de emergência que não pode ser dado trote. A ocorrência entra por ali, os nossos atendentes eles vão pegando informações enquanto já despacham a viatura para o local. Nesse momento que a gente chega, que você fala, tem muita gente no local, e realmente atrapalha, e não só atrapalha, como pode se tornar uma nova vítima, né? Se você vai num local que é um incêndio, pode ter alguma explosão, as pessoas falta um pouco de educação, de conhecimento do risco que está acontecendo, né? Porque ela pode se tornar uma outra vítima e complicar até o atendimento daquela pessoa que está sendo atendida. E temos outras situações até um pouco mais complicadas na questão de segurança também. Enquanto num acidente, por exemplo, você está fazendo o atendimento das vítimas, existem pessoas que estão indo para pegar o extintor, um pneu. Então, falta um pouco de consciência também por parte de algumas pessoas, né? Mas sim, o policiamento viário ele ajuda muito a gente nessa parte de isolamento do local. Tá? É super importante que o local fique isolado. Isso tudo, a gente não pode ser uma coisa única, corpo de bombeiros. Tem que depender população e outros órgãos, como o CET, o policiamento de área, que vai fazer o isolamento, vai impedir que as pessoas fiquem em cima. E isso contribui muito para o atendimento daquela pessoa que está no risco, né? Para a gente dar um bom atendimento e um bom socorro com o mais rápido possível. Dias, muita gente quer ajudar, na verdade, né? Como destacou o Major Matos, pegar um pneu, pegar um extintor, tentar fazer o isolamento ali. Esse é um exemplo de pessoas que querem botar a mão ali também para tentar facilitar a vida dos bombeiros. Mas tem muitos que são, como eu disse anteriormente, que são os curiosos. E esses curiosos é que acabam muitas vezes até provocando um acidente em cima daquele acidente que já ocorreu e complicando mais a situação, né? Sim, isso que o Major falou realmente é importantíssimo, né? Tem muita gente que quer ajudar, principalmente em grandes tragédias. Você tem mais gente ainda querendo retirar material, encontrar um parente, às vezes, né? Principalmente em desabamento, que foi o que eu peguei mais vezes na minha carreira. E a forma de você chegar para o apoio, é lógico que a gente, em algumas situações,
vai depender de um apoio da população, mas é sempre orientado, né? Não adianta querer chegar lá e querer tomar a frente, né? Fazer o serviço, o que o Major falou aí com relação à educação, porque a pessoa não conhece os protocolos de atendimento. A gente, independente de que unidade esteja, todos os bombeiros falam a mesma língua. Então, seja aqui na capital, no interior, Grande São Paulo, no litoral, todo mundo sabe os procedimentos, sabe o que vai ser feito, então ele acaba desenrolando essa ocorrência mais fácil, né? E às vezes uma pessoa que chega lá para querer, às vezes até ajudar, mas não entende que aquele não é o momento para ela, realmente atrapalha e ela se coloca em risco muito grande, porque ela não tem nem os equipamentos de proteção individual, né? Então ela se coloca numa posição de risco que a gente é obrigado sair da ocorrência para conseguir tirar essa pessoa de lá e voltar o seu foco de trabalho. Major Matos, numa ocorrência de incêndio, num deslocamento da viatura dos bombeiros, do caminhão, na verdade, né? Do caminhão dos bombeiros, quantos profissionais vão ali? E quem são esses profissionais? Nós temos algumas concepções de viaturas. O autobomba, ele vai com no mínimo 3 e pode chegar a atingir até 7 ou 8 pessoas, né? Então, depende de como que está a escala no dia. Se a gente vai colocar mais viaturas ou mais efetivo. Mas cada um designado para uma função. Sim, são designados para uma função. Vamos pensar no autobomba, que é aquela viatura que vai chegar e vai dar aquele primeiro atendimento se o fogo não se estender. Vão ali 3 a 4 pessoas. Sim. Vão chegar. Aí, logicamente, na sequência, virão outras viaturas com mais água, mais efetiva para apoio também. Agora, numa ocorrência de trânsito, que vai a ambulância, na verdade, ali você tem, inclusive, um socorrista. Muita gente chama de paramédico, mas não é esse o nome correto. É um socorrista, né? Isso. São 3 pessoas numa unidade de resgate. São 3 componentes. Então, o motorista e mais 2. O motorista acaba auxiliando os outros 2 que estão dando aquele primeiro atendimento. Então, se a gente tem 2 vítimas, a gente vai mandar 2 resgates. Certo. E o que mais tem ocorrido em termos de ocorrência, o que mais tem ocorrido em termos de acidentes de trânsito, nessa fase, que a gente sabe que diminuiu bastante a quantidade de acidentes por conta da pandemia, o que mais tem ocorrido? O que nunca deixa de acontecer é o acidente com motociclistas, né? É um volume muito alto, realmente, os acidentes com motociclistas. Na sequência, me vem os acidentes com pessoas que batem o carro e estão sem cinto de segurança, né? Ainda é muito comum isso, tá? Elas são projetadas para fora do veículo. Então, a gente aconselha que ponha o veículo, mesmo que for até a padaria, perto de casa, ou até o mercado, vai abastecer, ponha o cinto de segurança. É extremamente importante e salva vidas. Sim, agora, é muito mais comum a frequência de atendimentos do Corpo de Bombeiros é muito mais comum para ocorrência de trânsito do que de incêndio propriamente dito, não? Sim, o volume é maior de acidentes de trânsito. No entanto, o número de incêndios também é alto. Tem tido uma baixa muito grande com o nosso sistema de prevenção, né? Já nas escolas, estamos até com um programa de bombeiro na escola, né? Que está sendo iniciado esse ano com uma maior intensidade. Pode mostrar, é uma cartilha, Major? Pode mostrar. É uma cartilha? Sim, são várias cartilhas que nós temos com folders. Está sendo criado esse programa, criado já tem um bom tempo, mas a implantação dele em massa está acontecendo este ano, né? Então, temos bastante folders, vão ser feitas visitas nas escolas com os nossos profissionais do bombeiro. Então, nossa intenção, juntamente com a Fundação de Bombeiros, a Fundabom, que está dando essa alavancada nesse programa, né? É muito importante, ele é nos mesmos parâmetros do PROERD, né? Então, a gente vai pegar a criança desde pequena para poder educar, explicar os riscos, se acontecem riscos domésticos, afogamentos, acidentes de trânsito. É um programa muito bacana que vai dar certo. Como o PROERD, são palestras, então, o PROERD são palestras voltadas para o combate ao uso de drogas, não é isso? E os policiais vão até as escolas para fazer esse tipo de trabalho, então a ideia
é que os bombeiros também façam tenham o mesmo objetivo. Exatamente. Já temos o planejamento, já temos as escolas já definidas, que são escolas tão públicas quanto particulares. E a gente vai chegar em massa agora para poder atuar nisso aí. Sempre pensando em quê? Na prevenção, porque na prevenção diminui o número de atendimentos, que foi o que aconteceu com a nossa área técnica. Nós começamos a fiscalizar, a atuar mais na prevenção das edificações, e isso fez com que os incêndios diminuíssem. Isso começa quando, Major? Já está em processo de execução. Tá? Já foi feito, já foi dado start, já existem o material e estamos iniciando já. Tá, eu peço que o senhor mostre novamente, Major Matos. Inclusive, claro, quem está acompanhando pela Rádio Trianon, pela Rádio Universal, não tem oportunidade de ver, mas é uma grande chance aqui, olha, de você ir para a internet, acessar os nossos canais, as nossas páginas, o Instagram, o Facebook, o nosso canal no YouTube, para observar esse material ilustrativo do Corpo de Bombeiros que estão sendo levados para as escolas para o trabalho de conscientização dos alunos da rede oficial, né? Ou é para toda a rede, Major? É para toda a rede. Nós temos esse aqui, por exemplo, esse folder de engasgamento de criança. É muito comum acontecer. E no Corpo de Bombeiros, a gente já dá o atendimento logo lá no telefone 193. Salvamos muitas crianças auxiliando os pais a desengasgarem os bebês, que é algo comum que acontece, né? Sim. Então, a gente tem que dar essa informação, que a gente se preocupa sim com a prevenção, e a prevenção salva vidas antes que o incidente aconteça. Subtenente Dias, o que é fundamental para alguém se tornar um bombeiro? Qual é essa vocação? O que tem por trás? O que tem na formação humana de uma pessoa que opta pela profissão de bombeiro? Eu acho assim, a pessoa que quer trabalhar no Corpo de Bombeiro tem que ser abnegado, tem que gostar disso aqui. Ele não pode ficar se preocupando muito com horários. Não tem horário para a gente começar a trabalhar, não tem horário para a gente... Para começar até tem, né? Para chegar aqui no quartel a gente tem o horário, mas assim, início de... Quando vai ter a primeira ocorrência? Que horas que será? Que horas que vai acabar essa ocorrência? Eu não posso ter isso na minha cabeça. Eu já fui para ocorrência que eu fiquei 15 dias. Ocorrência que eu fiquei mais, teve ocorrência que eu fiquei menos. Então, assim, ele tem que ser dedicado, tem que ter vontade de aprender. A gente nunca conhece tudo, a gente tem que sempre estar evoluindo, a gente tem que aprender, conhecimento é diário. Então, assim, todo dia que a gente tem treinamentos, na parte da manhã e na parte da tarde. Mas eu já fiz isso, aprende de novo, faz de novo. É a repetição que leva à eficiência. Então, assim, a qualidade do serviço tem que ser amigo, companheiro, não pode... Vai ter situações que você vai ter que chegar na vítima lá de um suicida e você vai ter que conversar com ela e demover ela desse pensamento. Então, você tem que ser meio psicólogo. Tem várias atribuições aí que você vai aprendendo e conhecendo durante o serviço, ao dar uma notícia a um familiar que, infelizmente, teve um familiar na ocorrência. Como você vai chegar para dar essa notícia para essa pessoa? Então, treinamento físico é importantíssimo, tem que estar preparado. O nosso serviço é um serviço pesado, então você tem que ter uma estrutura física para aguentar diversos tipos de situação. Enquanto não há uma ocorrência e o profissional está no quartel, ele está permanentemente em treinamento, ele está aprimorando aquilo que ele já sabe fazer. A gente tem rotinas diárias, né? Então, nessa rotina diária, você tem a parte da educação física, entra em forma, confere material. Primeira coisa é verificar tudo se está na sua viatura, está em condições de operar, testa os equipamentos, aí vai para a atividade física, depois tem uma instrução, vai para o seu almoço, à tarde volta para uma instrução teórica e, consequentemente, uma prática. Então, assim, você sempre está vendo alguma coisa, assistindo um vídeo, o comandante da prontidão no auxílio, o oficial de área, os tenentes, capitães, que passam informações. Então, assim, isso aí tudo ajuda sempre a você aprimorar. Você nunca fica parado no quartel, sempre você está fazendo alguma coisa.
Major Matos, quem está vendo a gente pelas redes sociais, Instagram, Facebook, no nosso canal no YouTube, ou quem está ouvindo a gente pela Trianon e pela Universal lá em Santos, e aí pensa, poxa, me despertei agora, quero ser um bombeiro. O que tem que fazer? É um concurso público, né? Então, infelizmente, devido à pandemia, os concursos estão parados nesse momento, mas com certeza em breve aí vão ser abertos novamente. É só acompanhar o Diário Oficial com os concursos que ficam abertos e dar uma média de 3 concursos aí ao ano, né, para ingressar na Polícia Militar. E a Polícia Militar é a porta de entrada. Lá vai definir, depois do curso genérico, para onde você vai. O Corpo de Bombeiros também, às vezes, faz um concurso específico, mas normalmente a entrada principal é pela Polícia Militar mesmo. Sim, agora, voltando a falar da questão da quarentena, que em alguma situação houve uma redução nos acidentes, mas em outras houve um aumento, justamente os acidentes domésticos, né? Muita gente, a gente não está mais naquele isolamento social anterior, né, mas muita gente em casa ainda, e isso tem propiciado os acidentes domésticos. Quais são as orientações do Corpo de Bombeiros para as prevenções, enfim, para que as pessoas tomem cuidado dentro de casa, especialmente com o uso do álcool gel? O álcool gel, a graduação dele é 70, ele é mais inflamável do que o álcool 46, que nós usamos geralmente para os serviços mais básicos aí de limpeza, especialmente, né? O álcool em gel tem causado acidentes também? Sim, com certeza. As pessoas não eram habituadas a lavar a mão, a limpar a mão com o álcool, né? Então, ela tá, às vezes, a pessoa está fazendo a comida e está com o pastinho, acabou de fazer asepsia com o álcool e vai mexer no fogão. É muito arriscado, porque ele é realmente muito inflamável, esse álcool. Então, em casa, quando estiver em casa, é até aconselhável que a pessoa lave a mão com água e sabão. A água e sabão é tão eficiente quanto o álcool. Se você vai sair para a rua para fazer uma comprar um pão, aí sim você leva o seu álcool em gel. Mas em casa, procurem o quê? Lavar a mão com água e sabão. É muito eficiente. Vai atender na mesma forma. A outra preocupação são as crianças, né? Porque é um período que as crianças não estão indo para a escola, então ficam em casa. Procurem evitar deixar próximo ao alcance das crianças o álcool, facas, coisas que podem vir a machucar essas crianças, né? Então, a atenção é redobrada nas questões de inflamáveis e produtos, peças perfurantes, cortantes. O álcool em gel, ele é mais inflamável por ter graduação 70, mas a graduação 70 faz com que ele seja mais volátil também, ou seja, ele evapora mais rapidamente, né? Qual que é o tempo mínimo necessário, por exemplo, para quem usou, para quem higienizou as mãos com álcool gel, e para a cozinha, por exemplo, para poder mexer com o fogão? A gente não tem um tempo exato, mas 10 minutos, com certeza, você já estaria seguro, né? Porque até evaporar, depende da quantidade que você vai passar também, né? Mas, com certeza, após os 10 minutos, você já pode trabalhar mais sossegado, né? Vocês têm verificado muitos acidentes com álcool dentro de automóveis, porque está todo mundo levando álcool gel para dentro do carro, e o carro fechado, com temperatura alta, também pode haver o risco do produto se inflamar, né? Sim, o risco existe. Não é tão significativo o atendimento de ocorrências nesse aspecto, mas existe, não é zero. Muitas pessoas passam gel em tudo quanto é lugar e esquece que a ignição para você ligar um carro produz uma faísca, né? Então seria o suficiente para botar um princípio de incêndio ali. Então é evitar realmente, na hora que você vai mexer com faíscas, com fogo, com caloria, você está junto a utilizar esse álcool, né? Outras dicas de segurança, subtenente Dias, que a gente pode levar aqui para a nossa audiência. Afogamentos têm sido verificados nessa época? Não, né? As pessoas estão afastadas, né? nem podem ir para locais, para piscinas, para praias.
Pode não ir para a praia, mas é o que o Major acabou de falar, mais crianças em casa, e tem crianças, né, e tem casas que têm piscinas. E essas piscinas nem sempre têm aquela proteção necessária para impedir a criança de acessá-la, né? Seja a rede no entorno, né? Porque só a capa por cima da piscina não protege. Às vezes as pessoas entendem que essa capa protege e a pessoa pode pisar nessa capa, entrar na piscina e ela vai ficar presa nessa capa porque ela vai afundar e a água aprende E a capa ali, vai né? ficar Então, por cima da pessoa, né? exatamente. Então, é preferível que tenha, olha lá, o Major está mostrando ali, né? Que tenha barreiras, né? Para que isso seja impeditivo da criança chegar. Né? Às vezes, o pai e a mãe, mesmo trabalhando em casa, estão lá no computador fazendo um home office e a criança está lá na casa tranquila, aí corre na piscina e cai e o pai não está atento porque está trabalhando, ou a mãe não está atento porque está trabalhando ou fazendo alguma outra função dentro de casa, e essa quantidade pode ser significativa de acidentes. Major, tem algum material ilustrativo também para isso? Sim, nós temos o folder de afogamento. Todo esse material do bombeiro nas escolas está disponível no site do bombeiro, tá? Então, são diversos os folders que alcança aí esse programa, né? Um deles é o afogamento. A gente pensa em afogamento somente em represas, rios, praia, mas não, uma simples bacia ou o local onde você dá banho no seu filho é suficiente para causar um afogamento, tá? Então, tem que ficar muito atento com água. Qual que é o site dos bombeiros de São Paulo, Major? É www.corpodebombeiros.sp.gov.br. Ou se você digitar Corpo de Bombeiros no Google, também vai aparecer lá o site. Sim, eu acabei de abrir aqui e nós temos aqui do lado direito as dicas de segurança das quais nós estamos tratando agora nesse momento. Então, você que nos acompanha pela Rádio Trianon, aqui em São Paulo, pela Rádio Universo Santos, aproveite, acesse a internet por aí, verifique, olha, é corpodebombeiros.sp.gov.br, todo esse material de dicas de segurança que o Major Matos e o Subtenente Dias estão nos mostrando agora aqui nessas orientações neste programa Gente que Fala de hoje, em parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas do Estado de São Paulo. Major, 193 é o telefone para acionamento de qualquer lugar. Onde é que cai a ligação quando acionamos 193? Hoje, a gente está com o sistema 190 e 193 integrado. Então, fica no mesmo local, ali em frente, na Avenida Tiradentes, próximo Fica no Copom, então. É o Copom junto com o Cobom, né? Uhum. O telefone 190 e 193 caem no mesmo local. Lá nós temos diversos atendentes que vão fazer a triagem dessas ocorrências e passar para os nossos despachadores que vão fazer contato com os nossos quartéis de bombeiro. Outro assunto. Desculpe, o 93 é o telefone para emergência e não para passar trotes. Vocês têm sofrido muito ainda com isso, Major, com a questão dos trotes? Muitas ligações. 30% das nossas ligações são trote. E isso é muito complicado, porque a gente acaba empenhando viaturas em atendimentos que não existem e poderiam estar dando atendimento a pessoas que estão necessitando. Um esclarecimento importante, Major Matos. 193, o número do COBOM, Corpo de Bombeiros, 190 do COPOM, né, o Comando da Polícia Militar, e 192 é o SAMU. Quando devemos chamar o SAMU e quando devemos chamar o Corpo de Bombeiros? Muito bom isso, Mauro. 192, o SAMU, é para atendimentos de emergências clínicas, onde não há trauma, né? Então, eu preciso ir para um hospital para fazer uma avaliação. Pode ser empenhado 192. Agora, a pessoa caiu, se machucou, está sangrando, é 193. A pessoa está com uma parada cardíaca, 193. O 92 também tem o suporte de sistema avançado, também vai dar esse atendimento, né? Então,
E a gente se conversa também, né? O 92 ajuda muito o 93 e o 93 também ajuda o 92. Só que se conseguir não ligar para o bombeiro para situações que não são emergenciais, poder fazer essa ligação para o 92 do SAMU vai ajudar muitas pessoas que necessitam nas situações de emergência. Quem são as pessoas que compõem as equipes do SAMU? Não são bombeiros. Algumas pessoas do bombeiro fazem o serviço de delegada, né? Trabalham nas URANs, são aquelas motos. Então, o bombeiro, quando está de folga, ele tem essa opção de se escalar nesse serviço de moto. Agora, na maioria dos casos, são enfermeiros e médicos que trabalham no sistema SAMU. Já no Corpo de Bombeiros, né? São todos da corporação. E temos também o GRAU, que são médicos de um programa do Estado que atuam para dar o atendimento avançado, dar um suporte para todas as ocorrências. São essenciais no nosso serviço. Eles compõem também as missões do grupamento aéreo no atendimento aeromédico. É muito bom esse esclarecimento, Major Marcos, porque realmente a gente tem muita dúvida em relação às diferenças de atribuições entre o Corpo de Bombeiros e o SAMU, e aí fica difícil saber quem chamar, mas o importante é fazer a ligação, porque de qualquer maneira a ocorrência vai ser direcionada conforme cada caso. Com certeza. Um outro questionamento agora, subtenente Dias, que não tem a ver necessariamente com a gente, que foi a tragédia ocorrida lá no Líbano no início dessa semana, o nitrato de amônio acumulado, estocado lá no porto de Beirute, que causou aquela explosão, mais de 2 toneladas e 700 daquela substância usada como fertilizante. Eu digo, não tem necessariamente a ver com a gente, porque está distante, mas, enfim, toda uma comoção pelo mundo todo, inclusive aqui pelo Brasil, em relação a toda aquela quantidade de vítimas e que não se sabe até onde esse número vai chegar. Quais são os desafios dos bombeiros de lá na busca pelas pessoas, pelos feridos que estão ali sob aqueles escombros? Então, toda vez que a gente fala com respeito a resgate de vítima em estrutura colapsada, que é aquilo que aconteceu, colapso estrutural, a velocidade na localização de vítima é fundamental. Quanto mais rápido você localizar essas pessoas, mais chance de sobrevida a gente vai dar para ela. Então, ali nas buscas, tem diversos equipamentos que podem ser utilizados para a localização dessas vítimas, né? Mas a que funciona, e eu acredito que seja a melhor pelo tanto de tempo que eu trabalhei com isso, seja o uso de cães. Eles descartam uma área muito grande e selecionam o espaço em pouco tempo. Então, o esforço de bombeiro na busca de vítimas, ele é direcionado onde tem mais probabilidade de localizar uma vítima. Lógico que a preferência é que ela esteja viva, né? Mas o cão ele localiza das duas formas. A maioria dos outros equipamentos que se tem, eles localizam só a pessoa com vida. E o cão, nisso, ele ajuda demais. Então, eu preciso torcer o máximo para que tenha bolsões, né? Espaços lá que a pessoa consiga respirar, que chegue ar para ela, e a velocidade na localização dessa pessoa para a retirada dos escombros e a recuperação dela, né? O resgate dessa vítima. E você é um especialista, né, nesse trabalho de busca e salvamento com emprego de cães, não é, tenente? Eu trabalhei de 98 até 2017. Eu fui junto com mais 5 colegas aí, os fundadores do Canil aqui no Corpo de Bombeiros de São Paulo, que foi logo depois do acidente que teve lá em Osasco, né, no shopping de Osasco, um dia antes do Dia dos Namorados lá. O Major Wilker e o tenente, na época, né, Major Wilker e tenente Mário Pugliese, aqui do 1º GB, deram o start para a gente fazer esse tipo de serviço, né? Utilização dos cães que eram já empregados fora do Brasil e com uma eficiência muito grande, a gente começou o trabalho aqui.
Você tem conseguido acompanhar, subtenente Dias, o trabalho dos bombeiros lá em Beirute? Aliás, o trabalho dos bombeiros ele é universal, os procedimentos são sempre os mesmos em qualquer localidade, ou você nota lá, por exemplo, naquilo que está sendo feito, alguma coisa até de diferente, de mais aprimorado, de mais eficiente, e que é sempre um aprendizado, pode se trazer para cá também? Os protocolos de serviço em grandes ocorrências, eles normalmente são os mesmos, que é o método INSARAG. Então, assim, o que ele faz lá é o que a gente faz aqui. Óbvio que algumas situações diferentes com relação à ocorrência, mas a forma de trabalho, o posicionamento de equipes, a separação de chefes de setores dentro de uma ocorrência de grande vulto, né? Um teatro de ocorrência daquele tamanho, tem várias equipes que trabalham em conjunto, né? Montado aqui em São Paulo, a gente tem o SICOI, né? Que é um sistema que atrai, né? Diversas unidades de trabalho, como o Major falou, do policiamento, CT, engenheiro, o pessoal da prefeitura, o pessoal do bombeiro, para que faça o serviço em conjunto sair da melhor forma possível. Lógico, toda ocorrência tem o seu aprendizado, toda ocorrência tem uma diferenciação com relação àquela situação, aquele teatro. Mas a forma de trabalho, ela vai tendo um aprimoramento, mas a ideia é que todo mundo tenha os mesmos procedimentos. Então, se eu chego numa ocorrência dessa lá, o major, ou outro que vem do Brasil, ou da Argentina, Paraguai, Estados Unidos, quando chegar lá, o tipo de marcação, o que eu vou ler numa parede lá de informação que é dada de um para outro, a forma de se falar vai ser sempre a mesma, para que não tenha esse problema. Vai chegar gente de apoio, né? Então, tem equipes que trabalham 5, 7, 15, 30 dias. Então, essas equipes elas vão passando o serviço um para outro e essa forma de trabalho ela é integrado. Todo mundo fala a mesma língua lá na situação da ocorrência. Major Matos, essa tragédia de Beirute, lá no Líbano, ela, de alguma maneira, já começa a chamar a atenção das autoridades no que diz respeito aí a salvamento, por conta daquele material que estava lá, que era o nitrato de amônia ou de amônio, acumulado, e que ele, pelo que os especialistas estão explicando até aqui, esse material com caloria se torna inflamável, e aí pode ocorrer o que aconteceu lá. E essa substância é usada na lavoura como fertilizante, especialmente aqui no Brasil, em grande escala, né? Isso já começa a chamar a atenção das autoridades? Com certeza. Em São Paulo, nós temos um decreto que regula as edificações com suas ocupações, né? Que é o que eu havia comentado há momentos atrás aí, que esse estudo na atividade técnica, na prevenção, tem diminuído demais os nossos atendimentos em virtude da reeducação da edificação, quais os sistemas de segurança que a gente coloca. Nós limitamos alguns tipos de produtos, compartimentamos para que não ocorram tragédias dessa amplitude, né? E caso venham a ocorrer, a gente tenha meios passivos que estão instalados na edificação para que o impacto seja menor. Então, o trabalho na área de atividade técnica, no que tange aos sistemas de prevenção, isso está sempre sendo renovado, sempre, a todo momento, novo estudo, novos equipamentos aparecem. E São Paulo é precursor em tudo que se fala de área técnica. Outros estados, inclusive, vêm pegar esse material conosco para poder aplicar nos estados. Então, São Paulo é referência. Você pode ter certeza que, depois dessa tragédia, outras medidas serão adotadas. E, com certeza, São Paulo vai acompanhar, sempre pensando na preservação. Subtenente Dias, certamente você participou já de muitas ocorrências grandiosas e marcantes, né? O que te vem à mente aí agora e que você vivenciou dentro do Corpo de Bombeiros, daquela ocorrência que te traz um aprendizado, não só para o dia a dia dentro do trabalho, mas como lição de vida também? Então, tiveram
três ocorrências que ficaram marcadas aí com relação à quantidade de vítimas, né? Então, foi o de Santa Catarina em 2017, ou 2007, que a gente deu um apoio para o pessoal lá do Bombeiro de Santa Catarina, que foram os desabamentos. Depois, em 2010, que foi em Alagoas, onde a gente trabalhou em duas frentes, lá duas cidades, né? O Bombeiro de São Paulo foi para lá para trabalhar na cidade de Branquinha e na cidade de Murici, que é do lado lá, e meu avô nasceu na cidade de Murici, então isso aí é uma lembrança. E em 2006, a gente atendeu uma ocorrência, eu, Sargento Everaldo, agora aposentado, tenente aposentado, na Zona Sul, ali na área do Grajaú, e que foi a minha primeira ocorrência em que meu cão localizou uma vítima viva, né? Então, era uma explosão ambiental lá, era um final de ano, tinham guardado os fogos numa casa para soltar na virada do ano, e, infelizmente, um dia antes do Réveillon, explodiu lá e tinham 3 crianças que estavam desaparecidas e a gente conseguiu localizar 2 dessas com vida. Então, assim, essa foi uma que me marcou, foi a primeira ocorrência que eu localizei uma vítima com vida, né? Eu dei o apoio com o meu cão para essa localização, então isso ficou marcado para mim. Sim, e você esteve também na ocorrência do acidente da Estação Pinheiros, durante a construção, né, da linha amarela do metrô, isso foi em 2007. Naquele mesmo ano, sim, em julho, houve a queda do avião da TAM, que não conseguiu pousar na pista de Congonhas e acabou batendo no prédio lá do outro lado da avenida. Isso foi em 17 de julho de 2007, né? Aquele local virou o Memorial, né? Memorial 17 sim, de julho. Você esteve no mesmo ano nessas 2 ocorrências. Sim. Do Pinheiros, a gente localizou a dona Abigail, que foi a primeira vítima a ser retirada de lá. A ocorrência foi na sexta-feira. A gente trabalhou na sexta-feira um pedaço da noite, depois trabalhamos no sábado e no domingo, por volta de meio-dia, eu entrei com o meu cão, ele sinalizou, a gente sempre trabalha com 2 cães, ele sinalizou um ponto, eu saí da ocorrência, não falei nada para o colega, falei assim, vai lá, coloca seu cão que deu um sinal, verifica o que acontece. Ele sinalizou no mesmo ponto, que era o Everaldo também, que estava trabalhando comigo, sinalizou o mesmo ponto. E aí a gente falou para as equipes, aqui é uma grande possibilidade de ter uma vítima, porque os 2 cães sinalizaram o mesmo ponto. Cada cão tem a sua forma de sinalização e, para isso, ter o binômio, né, com o condutor. E começou as escavações, o uso das máquinas, e às 4h30, 5 horas da manhã da segunda-feira já, né, ficou à tarde e à noite do domingo, foi localizada a dona Abigail. E depois essa ocorrência se estendeu mais alguns dias para fazer a retirada de todo mundo, do ônibus que ficou lá embaixo, de um rapaz que foi localizado num local que não tinha gente, o último a ser retirado, né? Não dava para a gente chegar com os cães lá, porque é onde os caminhões estavam no perigo de queda e não tinha como fazer acesso com os cães lá, ia colocar tanto os cães como a gente em risco, então demorou um pouco até conseguir acesso a esse rapaz. Mas só saímos de lá quando retiramos todos. E ainda teve a queda do avião da TAM naquele mesmo ano. Foi trágico aquele ano, foi bem difícil, né? Sim, agora, lá não tinha muita coisa para os cães fazerem, infelizmente, porque todos vieram a óbitos, né? Foi mais o avião explodiu, né? Do material, sim. Major Marcos de Matos, eu tenho aqui informação que você esteve... não precisa ir longe, né? No começo desse ano, né? Durante os trabalhos nas enchentes aqui na capital em fevereiro, e vamos até 2018 no incêndio do Wilton Paes de Almeida, do edifício Wilton Paes de Almeida, que tinha aquele rapaz, inclusive, que estava ali pendurado também, o prédio desabou com ele lá, né? Sim.
Eu trabalhei nessas duas ocorrências em situações distintas. Na primeira, do prédio que desabou, a gente foi nas buscas após a queda, né? Então, ficamos vários dias ali para tentar recuperar os corpos porque não tinha só o corpo desse rapaz, né? Tinha o corpo de mais uma senhora com um filho. Então, ficamos vários dias ali em busca, com o apoio também dos cães, que auxiliaram demais a ocorrência. E a outra situação que foi da enchente, eu era o chefe de operações no centro de operações no Cobom. Então, lá foi uma ocorrência que começou na madrugada e se estendeu até o final da tarde do dia seguinte. Nosso serviço de 24 horas, na realidade, passou para mais de 48 ali, né? Foi muito intenso, porque eram ligações de todos os locais de São Paulo, da grande São Paulo, porque a área não atingiu somente a nossa capital. Então, a gente, com certeza, foi um dos dias que mais o Corpo de Bombeiros trabalhou, porque você saía de uma ocorrência e ia para outra direto. Ficamos horas só trabalhando, sem comer. Foi realmente uma ocorrência que marca, né? Perguntas da nossa audiência agora, minha gente. Nós estamos conversando hoje com os amigos do primeiro grupamento de bombeiros do estado de São Paulo, o subtenente Dias e também o major Matos. Deixa eu começar por aqui. Tenente Dias, como você é ligado aos cães, a Juliana Martins, ela está no Facebook com a gente, ela pergunta o seguinte: como é que é feito o treinamento dos cães que atuam em resgates? Bem objetivamente, Tenente, por favor. Vamos lá rapidinho. Hoje a gente tem um método que é o método CASAR, é um método espanhol difundido na América Latina aqui pelo Engels, que é um instrutor. Então, quando a gente fala de busca de vítima, o meu cão ele tem que localizar uma pessoa e não um odor específico, principalmente para nós aqui, esse tipo de serviço em estrutura colapsada, porque eu não tenho como tirar uma roupa daquela vítima lá, ou saber de onde ela é, dar para o cachorro cheirar e ele localizar. Então, o meu cão é generalista, ele localiza pessoas de forma geral. Por isso, a gente apresenta uma série de pessoas, mulheres, crianças, adultos, velhos, para que ele tenha a ideia de vários odores, e como ele consegue identificar 50 tipos, ele me localiza uma pessoa. Então, primeiro é pelo olfato, depois ele começa a usar as outras vamos dizer, os outros sentidos. Aí ele vai para o olfato e depois para a visão, para confirmar aquela localização. Olha, vejam só, subtenente Dias e major Matos aqui, a informação, os amigos de vocês estão certamente já trabalhando nessa ocorrência na Índia, a informação que chega aqui para a gente. Um avião da Air India com 191 passageiros sofreu um acidente ao pousar no aeroporto de Calicut, no sul da Índia, agora há pouco, de acordo com informações da agência Reuters. E a polícia afirma que 35 pessoas ficaram feridas e 2 teriam morrido. Ou seja, mais uma tragédia aérea, e dessa vez na Índia, e os bombeiros locais lá já fazendo o trabalho necessário. Mais perguntas aqui. Agora, deixa eu ver aqui para você, aqui, Major Matos. O Jefferson Santos está no YouTube, ele pergunta quais são os primeiros cuidados a serem tomados no resgate em uma área de deslizamentos para evitar que os próprios bombeiros se tornem vítimas do acidente. Bem rapidinho, Major. Primeira coisa é isolamento do local, para que não ocorram novas vítimas. Depois, nós acionamos órgãos como a própria CETESB para ver se tem algum produto químico ali que possa vir a causar outro tipo de incidente, né? E, posterior a isso, é acionado também o nosso canil, né? Nossos cães farejadores. Posterior a isso, a gente vai direto para o estabilizou. O local, a gente vai para dentro em busca de pessoas. Sempre o quê? Enquanto uns fazem a busca, outros vão fazendo o quê? Uma pesquisa na comunidade, nos locais, para ver quem está faltando ali no local. Para que tenha aproximadamente um número de pessoas a procurar. Certo.
Flávia da Pompeia, nossa audiência também, quer saber, aproveitando, Major Marcos, que você está com a palavra, esse período de seca exige algum cuidado especial contra incêndios, mesmo em áreas urbanas, como aqui na cidade de São Paulo? Com certeza. Bom, primeiro é beber água. Beber muita água aí, né? Não só para por causa dos incêndios. Exatamente, para não desidratar. E segundo é evitar jogar bitucas de cigarro, objetos que possam, como espelho, possam produzir calor, né? E, principalmente, não façam fogueira e nem soltem balões. Eles fazem tragédias. Olha, pergunta importante aqui, Subtenente Dias. O Rodrigo Lima acompanha a gente pelo Instagram. Obrigado pela pergunta, Rodrigo. Eu ouvi dizer que o Benjamin ou T, e a gente usa isso direto, né? Que reúne vários equipamentos na mesma tomada, é um grande vilão dos incêndios domésticos. Qual seria a alternativa segura a eles? A pergunta do Rodrigo Lima, Tenente Dias. Para esse material aí, a única coisa que é possível, seja um estabilizador ou uma régua que tenha um fusível e que a rede seja dimensionada para essa situação. Se eu tenho muito equipamento ali, eu tenho que ter uma outra tomada, né? Não adianta a gente querer fazer uso de várias em um ponto só, porque o disjuntor não tá preparado para isso, a fiação não é da bitola ideal para muitos equipamentos que vão consumir esse uso de energia, né? Então, seria um preventivo, uma régua lá, pelo menos com o seu fusível. Procurar um profissional qualificado sempre, né, experimentado, um eletricista, porque tem que observar o quadro de força, a amperagem dos disjuntores, não é uma situação muito simples de ser resolvida, não é, Tenente? Bom, pessoal, nosso tempo já está acabando. Aproveitando que você está com a palavra, Subtenente Dias, sua palavra final, sua despedida, o que é que fica da nossa conversa? Eu queria agradecer aos senhores, o Major, pela oportunidade também de estar junto aqui. Desejar a todos aí fazer com que essa pandemia acabe logo, né? Lembrar disso aí. Cuidar da nossa saúde, isso é ideal. E agradecer a rádio aí, fez um trabalho muito bom. Acho que deu para a gente explicar um pouco mais sobre o nosso serviço. Uma boa tarde a todos. É isso aí. Major Matos, por favor, sua palavra final. Agradecer a todos também a oportunidade de poder falar sobre o Corpo de Bombeiros, dar os parabéns pelo programa, que é de extrema importância. E é isso aí, vamos tomar cuidado, porque a pandemia existe, né? A doença existe, mas também não podemos ficar reféns, né? Tomar as precauções, a vida continua, e o telefone do bombeiro, em qualquer emergência, é 193. E bom final de semana a todos. Muito obrigado à presença dos amigos, dos colegas da Polícia Militar, o Major Marcos de Matos, subcomandante do primeiro grupamento de bombeiros da Polícia Militar de São Paulo, e o subtenente Marcelo Garcia Dias, auxiliar do setor de logística também do primeiro grupamento de bombeiros. O agradecimento, então, a todos nesta edição do Gente que Fala, de sexta-feira, sempre em parceria com a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo, a FERMESP. E antes aqui do nosso fechamento, do nosso encerramento, a chamada para daqui a pouco, a partir das 6 horas da tarde, do programa Gente que Fala Digital, é a nossa live, hoje com a presença do músico e cantor Silvio Souza e também do músico instrumentista Bruno Marocchi. Eles serão entrevistados pelo nosso colega, o jornalista Ricardo Godoy, portanto, a partir das 6 horas da tarde, nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Sexta-feira, final de tarde, final do expediente, com música para você acompanhar com o nosso colega, o jornalista Ricardo Godoy. Na mesa do som com a gente, na Rádio Trianon, Sérgio Souza, o gerente técnico da emissora, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, a diretora de produção é a Zenilda Salvato, o jornalista Fausto Camunha é o diretor-geral do Gente que Fala, e do outro lado, você, ouvinte e espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado.